vereadora Rose Frigeri, servidora, e o vereador Ed Aloy Frisso, servidor aposentado do município, que acompanha a presidenta do sindicato para a sua manifestação, e assim que representante do Poder Executivo chegar, também serão convidados a integrar a mesa. Bom dia ao senhor presidente, aos secretários da mesa, aos membros da mesa, bom dia às vereadoras e os vereadores aqui presentes, bom dia aos meus colegas e quem está nos acompanhando. Queria primeiro agradecer esse espaço, né, a gentileza e a acolhida desta casa. Queria também aproveitar para cumprimentar a todos os vereadores que estão com essa camiseta. Né? Acho que é muito importante esse tema, não é o nosso tema da campanha salarial neste momento, mas é um tema que afeta a todas nós mulheres, que somos a maioria no plenário. Né? Feminicídio zero é uma luta importante de todos os homens e mulheres que querem uma sociedade melhor. Mas nós, servidores, estamos aqui hoje para falar um pouco da nossa campanha salarial. Eu vou fazer um pequeno histórico para que todos vocês, e o objetivo aqui é que essa casa também conheça como estão em andamento as nossas negociações. Os servidores de Caxias do Sul, todos eles fazem parte do regime jurídico único estatutário, os servidores da Prefeitura, SAMAI, FAS, IPAM e esta casa. Todos nós temos o reajuste na mesma data, nos mesmos índices, os ativos e os inativos, que se aposentaram de acordo com o regime do nosso fundo de aposentadoria. Em janeiro deste ano, nós recebemos a diferença da inflação de 2024, calculada pelo IPCA. Nós sempre reivindicamos a média dos nossos 3 índices, porque, historicamente, a gente fazia a média do IGPM, do IGP, do FIPE e da IEP, porque era melhor, eram os índices que, inclusive, captavam melhor as mudanças e a inflação ocorrida aqui na região da Serra. Mas o prefeito, desde que assumiu, optou pelo IPCA, então nós tivemos o reajuste no início do ano. Desde lá, nós estamos discutindo 2 questões. No início, quando ele ofereceu esse reajuste, também apresentou a proposta de resolver as questões da 409. E essa é uma questão que vem há muitos anos e tem uma promessa e um compromisso do Executivo de encaminhar para a Câmara em janeiro deste ano. Nós aprovamos a proposta para ser pago em 4 anos, ali em janeiro, e não veio para esta casa. Em fevereiro, fizemos a assembleia da categoria e tiramos as 41 propostas que versam sobre vários temas, desde resolver o problema das licenças saúde dos ACS, que nós conseguimos resolver, até a questão da construção de quadras poliesportivas nas escolas, a questão das licenças prêmios, a questão de mudar alguns cálculos para a questão do vale alimentação, enfim, nós tínhamos uma série de propostas. O governo apresentou algumas propostas que a categoria aceitou. Então, a Prefeitura apresentou a proposta de fracionar as licenças prêmios, vai vir para cá um projeto de lei, poder exercer o gozo da licença prêmio de 15 dias e não só de 30. Né? Esta casa deverá aprovar ou apreciar esse projeto. Né? A questão do atendimento dos ACS no IPAM, que a Prefeitura, quando eles forem para o INSS por doenças profissionais ou por problemas de saúde, a Prefeitura continuará pagando o vínculo do IPAM para que eles possam ter atendimento à saúde. A questão do aumento do vale alimentação, comparando com o da Câmara, nós ganhamos menos, então vamos continuar, vamos ter um reajuste, mas ainda vamos ter uma coparticipação, que a Câmara hoje não tem. E ele encaminhou na última semana, na sexta-feira, 2 propostas, que é o que estava mais em voga, que era a questão da 409 e o reajuste. O que a Prefeitura propôs? Na 409, propôs pagar em 6 anos, e começando em setembro do ano que vem.
Então, o que é a 409? Eu vou aproveitar esse espaço e já vou dizer que quando vierem para casa ou se quiserem discutir, estamos totalmente à disposição. No horário que cada vereador, bancada ou individualmente quiserem conversar sobre o assunto, virei aqui pessoalmente explicar. Nós temos distorções históricas com pessoas que trabalham no mesmo cargo e que ganham salários diferentes. Vou dar alguns exemplos. Médico. Médico antigo ganha diferente do médico da 409. A diferença é R$ 5.300, não é qualquer diferença. Para poder resolver isso, tanto a prefeitura assumiu que tem diferença, que começou a pagar a parcela autônoma. E vocês aqui aprovam todo ano a renovação da parcela autônoma. Só que essa parcela autônoma não leva para a aposentadoria e não tem os avanços. Então, isso faz com que os médicos mais antigos, os que têm mais experiência em saúde, os que estão há mais tempo no serviço público, não tenham nenhum incentivo para ficar. E por isso que a gente teve tantos médicos que saíram e ainda temos muitos que querem sair e estão esperando essa janela de oportunidade para ver se saem do serviço público ou se mantêm. Outro exemplo são os secretários de escola. Os secretários de escola têm a diferença é R$ 1.300. Também não leva nada para aposentadoria e tal. Então, eu peguei esses dois exemplos e vou pegar fiscal, porque eu sei que aqui tem vários que passaram por secretarias que têm fiscalização. Nós temos 7 tipos de fiscal na prefeitura. A diferença é o valor salarial. Então, o que essa proposta vê? O fiscal que ganha mais por hora, tudo foi feito por hora de trabalho, vai puxando os demais e cada um vai ganhar de acordo com a sua hora de trabalho. No final de 6 anos, todo mundo vai ganhar a mesma coisa. A categoria, até para mostrar que a gente quer diálogo, a gente aceitou a proposta sexta-feira para resolver a 409 em 6 anos. Era para ser agora e em 4. Nós estamos fazendo em 6 anos, que começa o ano que vem. Só que o reajuste proposto para nós é de 1%. E a categoria não aceitou. E eu vou explicar de onde que vem que nós queremos um reajuste de 5,5%. Ele vem da onde, gente? Em 2020, logo depois da pandemia, esta casa aprovou um aumento da alíquota de 11% para 14% linear para todos, porque tinha que cumprir a reforma da Previdência do Bolsonaro. Então, todos que estão aqui nessa sala perderam, numa arrancada, 3% do seu salário. Aí, depois, quando foi feita a reforma da Previdência, aí foi feito um escalonamento. Os servidores estão pagando 14%, a grande maioria que está aqui é 14%. Os outros servidores que têm um salário um pouco maior vai até 22%. Tá? E os aposentados que não pagavam até o teto da Previdência, tá? Até R$ 8.000, estão pagando 14%, que é o caso da maioria dos profissionais da área da educação, inclusive do vereador Eloy Frisso, que é aposentado aqui, né? Bom, isso fez com que, para os servidores da ativa, a perda salarial é concreta. Para os aposentados, ela é de 10%, em média. Então, o que a gente pediu? Que a gente tivesse 5,5% de reajuste este ano. Porque o ano passado, a prefeitura gastou em pessoal 44%. E quando nós fomos discutir a 409, a gente viu que eles não lançaram o recurso que vem do governo federal para o piso da enfermagem. Então, reduzindo um pouco, ficaria em 43% a despesa com pessoal que o município de Caxias do Sul realizou em 2024, considerando isso a receita tributária líquida. Tá? Isso são os dados oficiais do município, não estou inventando, e quem faz os cálculos para nós é o DIES e os nossos próprios colegas, e a prefeitura não tem nem como contestar esses dados. Então, há espaço fiscal e orçamentário para conceder o reajuste. Não há razão para não conceder o reajuste. E a categoria não é, de forma alguma, tem sido intransigente nas suas reivindicações. Tanto que aceitamos a 409 em 6 anos. Então, a gente fez uma paralisação,
aceitamos a 409, mas o resto continuamos no mesmo pé. Aí ontem repetiram a proposta de sexta-feira. Aí a gente está dando mais 2 dias. Nós estamos que nem aqueles, né? Eu não gosto muito dessa coisa, mas é que nem quando eu estudava, que mandava a gente sentar num cantinho, vai pensar um pouquinho para ver o que tu faz. Eu não gosto disso porque acho que pensar é uma coisa boa, não é uma coisa... Mas nós estamos aqui para esta casa, é o seguinte, gente, tem que começar a ver qual é a prioridade. Então, assim, não dá para achar que os professores que pararam há 50 dias, nós paramos e viemos para cá, porque nós estamos fartos da insegurança. E é uma insegurança que de lá para cá não mudou nada. Infelizmente, continuam as pessoas achando que podem gritar com o professor, sabe, que podem dizer o que quiserem. Continuamos encontrando arma branca na escola. Continuamos vendo as pessoas sendo agredidas só porque falam uma coisa diferente. Então, nós estamos com o mesmo contingente de pessoal, nós estamos com as mesmas dificuldades, nós estamos agora com o nosso salário cada vez comprando menos. E fazem anos que a gente não tem um reajuste acima da inflação, se a gente considerar essas perdas. Então, a prefeitura resolveu o seu problema de caixa, passando para nós o problema da Previdência. Agora, nós queremos começar a equilibrar o nosso salário para poder cumprir com as nossas obrigações lá em casa de manter um padrão de vida decente. Aí a média do salário dos professores é 9 mil? Não, né, gente? Nem eu que sou aposentada ganho isso. Então, assim, mas mesmo que fosse, que bom que fosse, eu gostaria que fosse muito mais, porque a gente tem que parar de achar que professor tem que ser o último na escala Richter e tem que trabalhar por vocação. Tem que parar de achar que porque a gente é maioria mulher, nós temos que fazer um voto de não sei o quê. É uma profissão, gente. E olha, vamos falar a verdade. Nós não aguentamos mais a gurizada hoje em dia em casa. 2, 1. E na sala de aula nós temos 35 e temos que fazer eles aprender, viu? Eles têm que aprender na escola. Eles não vão lá para a gente manter eles quietos. Eles têm que aprender, porque a sociedade espera da gente, da escola, do espaço público, um lugar de aprendizagem. E hoje eu disse na reunião no gabinete do prefeito, com essa história de violência, com todo o respeito, gente, mas a parte da aprendizagem está lá embaixo. Primeiro a gente tem que se preocupar com a segurança física nossa e das crianças, porque entre eles não é muito diferente. Daí a gente tem que se preocupar com a burocracia dos registros, que continua tudo igual. Aí a gente piora. Aí a gente tem que se preocupar com os horários, e o minuto, e o ponto, e o calendário, e o não sei o quê. Depois a gente tem que se preocupar com se ele foi no médico, se ele foi encaminhado, se tem CID, não tem CID, tem isso, não tem aquilo. Depois nós vamos pensar se damos aula. Então, assim, na boa, entendeu? Na boa, gente. Na boa. Nós estamos assim, vindo aqui pedindo assim, vereadores, com todo respeito, eu sei que vocês sempre economizam o recurso aqui na Câmara, todo ano. Então, assim, vamos lá, dizer para a Prefeitura, este ano é para pagar o aumento dos professores, é para pagar o aumento dos servidores. Chega de botar na vala comum, porque o que aconteceu? Não gastaram com a gente. E ontem me disseram, não, mas não tem dinheiro, vamos atrasar pagamento. Eu digo, mas fizeram o que com o dinheiro? Se as receitas líquidas do município, a Secretaria da Receita Municipal arrecadou acima da inflação uma série de tributos importantes, vem fazendo um trabalho que cresce a receita. E foi aonde o dinheiro? Mas é para pagar a saúde. Agora vou fazer um parênteses da saúde, minha gente. Vamos lá. Vamos falar da saúde, então. Eu ouvi aqui, que bom que vocês falam a mesma coisa que eu digo para tudo que é secretário. Atenção básica, só para vocês saberem, a folha de pagamento da saúde representa 38% dos 27%, tá? Que eles gastam. Ou seja, a gente está fazendo lá o inverso.
Então, não tem investimento em atenção básica sem pagar gente lá na ponta. Não tem... Agente de saúde é uma coisa... Técnico de enfermagem tem lugar que não tem gente nem para substituir o que está doente. E as UBS têm que funcionar com um enfermeiro durante todo o tempo. Aí fizeram o cargo de 20 horas com a 409, tem que nomear 2 enfermeiros e ainda falta horário. Aí a gente... Sabe o que os servidores pediram? Pasmem, vocês vão receber aqui o projeto. Nós não queremos ganhar hora extra, nós queremos que a gente amplie, então, a nossa carga horária de 20 para 30 horas, tá? Que a gente possa ampliar, pagar previdência, tudo, para poder levar na média da aposentadoria, para poder atender e não ter mais problema lá na UBS, porque ninguém aposenta 1 e nomeia 2, né? Não tem nomeado isso. Então, tem faltando, não está conseguindo dar a volta no sistema. Então, não é só médico que falta, viu? Médico só não faltou naquele período das eleições lá que contrataram com base no decreto de emergência, da chuva do temporal, mandaram o dinheiro do governo federal e contrataram. Agora que passou o temporal, a chuva e as intempéries, o povo está nesse dilema. E a atenção básica, gente, é o BS organizado, é agente comunitário de saúde. Eu concordo contigo, Cláudio Rivaldi, professor é assim, esquece o nome dos alunos. Cláudio Rivaldi, eu concordo contigo, já disse para o secretário, eu não entendo por que, se os agentes comunitários de saúde são por região, os agentes de endemia têm que estar lá por região, as UBS estão lá na região, era lá por regiões, distritos sanitários, que eles deveriam estar para atender a questão do mosquito. E não vir aqui bater o ponto, ir para lá e para cá, e aí andar que nem porquinho de Santo Antônio. Mais tempo andando do que resolvendo os problemas. E aí, sabe o que acontece? A gente diz, ontem, a diretora de saúde lá, a Malu, leu lá na comissão de negociação uma lista de remédios que não tem na UBS. Então, não tem, eu não vou dizer o princípio ativo, mas remédios assim básicos para problemas respiratórios. Aí a pessoa vai lá e não tem médico e não tem remédio. Aí, que a população faz? Xinga e ameaça o funcionário. Tá? Aí bota na rede, o funcionário xingaram, não sei o quê, ameaçam de morte. Todo dia tem uma crise dessas. Então, é na educação, é na saúde, é aqui, é ali. Não dá mais para ser assim. Nós não somos obrigados a resolver os problemas que o prefeito não resolve. Nós somos obrigados a dar as informações para ele. Não venham brigar com a gente. Olha, eu sou servidora, eu devo explicação para a minha chefia. E a minha chefia, em última instância, se não tem delegação, é o prefeito. Se alguém quer informação diferente disso, aquelas que não são universais, que toda cidade tem direito, tem que pedir para o meu chefe, gente. É ele que tem que responder. Vocês, vereadores, têm que ir lá brigar com os secretários. Não adianta brigar com nossos servidores. Nós não mandamos nada, porque se nós mandássemos... era diferente. A gente é concursado para cumprir a lei. Mas eu não gostei da lei, eu quero que tenha uma... Esses dias eu vi uma pessoa dizendo, porque está errado, tem que fiscalizar diferente. Então, não tem problema, vocês estão com a lei na mão, mudem a lei que a gente cumpre. Agora, não dá para dizer para nós fazer coisas diferentes do que está na lei. Quando a gente faz concurso, a gente tem obrigação de cumprir o que a lei prevê. E nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, nós também precisamos do outro lado. Essa mesma lei que diz que eu tenho que dar aula 200 dias, 800 horas, também diz que eu tenho que ter um salário digno para dar conta da minha saúde, da minha assistência, de eu poder ter a minha casa, as minhas coisas. Então, essa é a luta que nós estamos fazendo. Então, a gente não quer nada que não seja um direito nosso. Nós nos comprometemos, é bem que todos tenham claro, que os dias de paralisação, todos os servidores dos diferentes setores estão usando os seus dias de folga e o seu banco de horas. Ninguém está fazendo nada
que não seja dentro do que é da legalidade. Informamos a Prefeitura. Estamos mantendo um contingente mínimo de atendimento nas UBSs e nos serviços que nós consideramos que são importantes para dar retaguarda, por exemplo, para a UPA Central, nós estamos fazendo. Porque nós também sabemos da nossa responsabilidade. Agora, isso, e os professores todos sabem que terão que recuperar o dia letivo. Ninguém vai sonegar educação para os filhos de ninguém. Agora, a responsabilidade das crianças não estarem na escola hoje, de não terem todos os funcionários lá na UBS, ou não estar todo mundo no SAMAI trabalhando, não é do Sindiserve, não é das pessoas que estão aqui. Nós estamos no nosso limite. E eu não digo nada aqui que eu não possa dizer na frente dos meus colegas em todo lugar. Eu sempre digo, pensem bem, porque nós vamos ter que ter unidade. E nós temos unidade na ação porque nós temos uma boa causa. A causa nossa é melhorar os serviços públicos. Nós não somos contra ninguém. Nós somos a favor de um serviço público de qualidade. Nós votamos e somos eleitores como qualquer cidadão. Terminada a eleição, o prefeito que for eleito pela comunidade é o nosso chefe e nós vamos cumprir com as ordens que nós vamos receber. É assim que funciona. E todo mundo que passou aqui pela prefeitura sabe que é assim que funciona. Nós tivemos muitos prefeitos e, para finalizar, homens honrados. Eu não tenho nada de dizer contra a honra de ninguém. E nem seria leviana isso. Mas ninguém teve problemas porque a burocracia que a gente chama do município é altamente capaz e sempre levou as coisas de forma dentro do que a lei estabelece. Nós temos índices na educação que em outros lugares não se alcançam e nós alcançamos com todas as dificuldades, inclusive com atraso da verba do CPM, que é R$6.000 para manter um mês numa escola. Que é para comprar o papel higiênico, o desinfetante, aquilo que precisa, a folha, o toner, pagar a internet, enfim, para manter aquilo que a escola funciona. Isso é R$6.000, viu? Não é 6 milhões. Para concluir, não é Silvana. 500 mil. Então, é dessas coisas da vida real que nós estamos fazendo. E nós estamos aqui pedindo para que a base do governo e a oposição, porque agora não tem oposição e nem base do governo, quando a causa é justa, que vão lá e conversem com o prefeito. Nós estamos à disposição para ir juntos, se acharem conveniente, podem ir sozinhos, que também tudo certo. Não tem problema nenhum que vai ser o pai da criança, o importante é que a criança pare de chorar, entendeu? Eu não tenho problema com isso. Nós queremos dignidade e salário no final do mês. Nós queremos levantar de manhã e ir trabalhar com a certeza de que o que a gente faz é bom para Caxias, é bom para nós, e com aquele salário que a gente tem, a gente pode pagar as nossas contas. É isso que nós queremos, é isso que nós pedimos para vocês. Muito obrigada.